E aí, alguém descobriu que texto é esse aí que não ouviu o Rose aqui, né? Alguém descobriu, não? Não conseguiu pensar, não? Não? E aí, vamos então ler o texto? Abra sua Bíblia, por favor. Em Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11. Jorge, imagine então. Rapaz. Lucas 15, a partir do versículo 11. Vamos lá. Então Jesus continuou. Quem não tiver Bíblia, pode acompanhar no projetor. Depois eu vou voltar para a imagem lá. Então Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, venham cá, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam também o novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu em casa de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o novilho para ele, logo o novilho gordo. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido
e foi achado. Fala conosco, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Volta para a nossa imagem. Fica mais claro agora? Hein? Olha só. Eu quero destacar esses 3 comportamentos na nossa mensagem de hoje. O comportamento de cada um dos filhos, que são comportamentos onde cada um estava vivendo numa perspectiva, e ambas as perspectivas que eles estavam vivendo como filhos eram todas as duas equivocadas. Todas as duas fora daquilo que é o favor e o amor do Pai. Cada um errado, mas um errado diferente um do outro. Cada um com sua característica. O filho que saiu é aquele que está pulando do monte abaixo. Olha o caminho que ele está fazendo, descendo, pulando, festejando, porque o que ele quer é viver a vida dele longe de quem? Do Pai. Ele quer desfrutar a vida, ele quer os relacionamentos, mas ele não quer as regras. Ele não quer a maneira correta de fazer, ele quer ele ser mesmo o regulador de tudo. Então ele sai nesse afã com a parte da herança para ir para o mundo, usando todos esses recursos para viver do jeito que ele bem entendia. Quantos estão vendo ali? Eu até coloquei meio que uma prostituta ali e botei um porquinho lá. Porque eu acho interessante que tem um animal, nessa parábola tem um animal para cada um dos personagens. Um dos filhos vai parar junto do quê? O primeiro? Junto dos porcos. Desejando a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. O outro o segundo filho é o filho que está do lado esquerdo. Quem é ele? Ele é um filho que está dentro da casa do pai, mas ele não desfruta da relação com o pai. Ele só conhece as regras. Ele só vive uma vida legalista. Então, um tem uma vida legalista e o outro tem uma vida o quê? Libertina. São 2 comportamentos que atuam na vida da gente. De qualquer um de nós aqui. E hoje a gente precisa entender em que ponto a gente está. Se você está sendo libertino, se você está sendo legalista, ou se você já encontrou essa centralidade no favor e no amor do Pai. Por que eu estou falando isso? Porque tanto se você tiver em um caminho ou em outro, todos esses 2 caminhos vão levar você à escravidão e à ira do Senhor. Não alegra o coração do Pai. Não é isso que o Pai deseja. E isso vai te escravizar, vai fazer você uma pessoa presa e não livre como Deus quer que você seja livre. Por isso que eu coloquei ali um animal para o pai. Qual é o animal para o pai ali? O novilho gordo, está ali na frente. E o pai está lá em cima, está vendo lá? Olhando para onde? Para onde o filho foi, porque a Bíblia diz que o pai viu ele de longe quando ele estava voltando. Mas o que é que eu fiz ali? Botei uma pequena churrasqueira. Porque o pai não somente recebeu o filho, mas ele celebrou a chegada do seu filho de volta. O pai que tinha sido afrontado, porque um filho que chega para o pai em vida e diz, me dê minha parte da herança, é a mesma coisa dele dizer, meu pai, eu queria que o senhor tivesse, na verdade, o quê? Morto. Eu queria que você tivesse morto. Aliás, eu quero que você esteja morto para mim. Só que quando ele foi lá e parou nas alfarrobas dos porcos, ele caiu em si. Sabe quem é que faz o homem cair em si, pessoal? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus visita todos os cantos da terra, chamando os filhos de Deus para voltar. Quantos creem nisso? A gente prega o Evangelho, irmãos, a gente prega o amor de Deus. Mas eu vou te dizer, quem prega mesmo mais é Ele. Quem visita mais é Ele. Quem vai aonde ninguém vai é Ele.
Eu já tive tantos relatos, irmãos. Tantos relatos de onde o Senhor falou. Olha o que você ouviu hoje de Dani aqui. Dani estava enfurnada na outra religião lá, com as coisas lá. E o Espírito Santo de Deus, ela falou o quê? Me puxou, me resgatou, me puxou de lá. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nós não temos como convencer ninguém. Quem convence é quem? O Espírito Santo de Deus. Então esse texto mostra que mesmo o pai aqui, com tudo em ordem, porque o filho saiu, mas o pai não se desesperou, não se perdeu, ele continua no lugar dele. A gente com Deus ou sem Deus, Deus continua sendo Deus e Pai. Agora a gente sem Ele é nada, gente. A gente sem Ele é nada. Ele sem a gente continua sendo o mesmo. Agora a gente sem Ele, a gente está perdido, a gente não é nada. Não é nada. E quando ele volta, ele nem tinha a intenção, na verdade, de ser filho de novo. Ele disse, eu posso ser como qualquer um trabalhador. Mas o pai disse, não. Você é meu filho. Isso é a graça de Deus, isso é o favor de Deus. Isso é como Deus trata. Deus é abundante, é generoso, é amoroso, perdoador. O pai poderia chegar ali e dizer assim, pode dar meia volta que você me desprezou. Você não me queria morto? Pois então morto estou para você. Vá procurar outro canto para você. Quem disse? O pai, quando viu ele de longe, disse que ele partiu de onde estava e foi até onde estava, se lançou no pescoço dele. E sujo, mulambado como estava, o Senhor se lançou ao pescoço dele e o beijou. Assim é o nosso Deus. Assim é o amor, a graça e o favor de Deus. Ele não manda você se limpar para depois te beijar. Ele te beija depois que ele vai mandar você se limpar. Quantos estão entendendo isso? Amém ou não? Esse é o amor de Deus que nos alcança. E só Deus pode fazer isso com qualquer um de nós. E aquele pai que se alegrou grandemente, ele fez de tudo. Ele falou que era a melhor roupa, bota a melhor roupa nele, bota a sandália, ou seja, ele estava o quê? Descalço, estava sujo, estava com a roupa rasgada. Traz tudo, coloca um anel no dedo dele, faz tudo. Reposiciona ele, porque ele é meu filho. O problema é que tem outro filho, né? E o outro filho é uma outra situação. O outro filho, ele vive dentro da casa do pai. E ele tem até uma obediência ao pai. Só que a vida dele é uma prisão, porque ele só obedece o pai porque ele está querendo alguma coisa. Ele não vive o amor. Ele não vive a relação. Enquanto um estava vivendo relacionamento sem regras, o outro está vivendo o quê? Somente regras sem relacionamento. E o que o pai quer é ter relacionamento, mas dentro desse relacionamento há sim o quê? Regras. Porque Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse assim como eu vos amei significa que eu não posso amar ninguém da minha própria maneira, mas eu preciso aprender com o amor verdadeiro como é o tipo de amor que eu tenho que amar. Então não é toda forma de amar, porque um coração corrompido como o nosso não tem como conceber todas as formas de amar corretamente. Pelo contrário, quando a gente não se sujeita a Deus, a gente vai mergulhar numa falsa liberdade, que não é liberdade, é escravidão, é uma libertinagem, é uma licenciosidade de vida. Muitas pessoas estão assim fora da igreja e inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja tem pessoas vivendo com os dons e tudo aquilo que Deus lhe deu, mas vivem de forma licenciosa e libertina, não obedecem a Deus,
somente frequentam esse espaço, entram e saem, e não têm compromisso nenhum com o Pai. Estão distantes do Pai. A boca fala, mas o coração está o quê? Distante. E isso acontece dentro, claro, e acontece também com os que estão fora, com os que se afastam, com os que se desviam dos caminhos do Senhor. Porque procuraram viver conforme os seus próprios caminhos, satisfazendo o quê? Olha só o que eu coloquei ali. A sua carnalidade. É uma falsa impressão de liberdade que vai acabar te conduzindo aos porcos. São prazeres que você vai assumindo na tua vida e você não renuncia, que vai acabar te colocando lá no buraco com os porcos. Mas eu quero te dizer, mesmo você lá, o Pai não mudou. O amor dele continua. O amor dele continua. E ele está disposto a te acolher, a acolher de volta os seus filhos. Quando o filho voltou, todo restaurado, o pai disse, sabe de uma? Vamos também matar aquele novilho gordo. Aquele que tem uma picanha que dá 2 dedos. Vamos matar ele, vamos fazer esse churrasco. E chama a Loki. Estou brincando, não foi a Loki, não. Foi algum DJ cristão. Sei lá. Vamos lá. Chama algum DJ para vir tocar. Vamos fazer. Ou então uma banda de pagode cristã. Aí, ó. Tá. A igreja é cheia de pagodeiros. Meu Deus do céu, sangue de Jesus. Onde eu fui parar, meu Deus? Como o aprisco acabou nisso, Pai? Meu Deus. Enfim. Cristão. Toca o som, vamos festejar e vamos celebrar, aleluia. Oh, glória. Nossa visitante lá está curtindo, né? Glória. Deus abençoe. Aí, ó. Festa acontecendo. Tudo lá. Churrasco lá. O cheiro cobrindo tudo. O outro irmão vai voltando. Voltando de quê? Olha o que é que ele está fazendo. Ele está escalando. Vocês estão vendo ali? Que ele está tentando escalar. Essa é a vida do legalista, do religioso. Ele não entende que Deus é graça. Ele está na presença de Deus, mas ele acha que tudo é o esforço dele. Olha o que é que ele está fazendo ali. Ele está se esforçando para poder fazer isso. Ele podia simplesmente dizer assim, como o pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Que doideira é essa que você está vivendo com esse legalismo, essa religiosidade? Tem muitas pessoas que perderam a noção da liberdade cristã, da graça de Deus, do favor de Deus, e vivem uma vida religiosa amargurada, porque se tornou apenas um religioso e perdeu a veia da graça e do favor de Deus. Se torna um legalista, uma pessoa presa por regras, e não que vive por amor a Deus, e por amar a Deus, obedece o que Deus quer para a sua vida. Ele está tentando escalar. Ele está se esforçando. E eu botei o terceiro animalzinho ali. Sabe quem é aquele animalzinho lá? É o cabrito que ele falou. Lembra que ele falou? Eu estou aqui te servindo por todos esses anos. Eu sou perseverante, eu sou da fé. Olha quantas vezes eu estou aqui. Olha como eu nunca deixei de vir na igreja. Olha como eu sempre fui um bom líder, uma boa pessoa. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. Te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, as tuas regras. Eu sempre cumpri todas as regras aqui da casa. E tu nunca me deste nem um cabritinho para celebrar. Sabe o que é que acontece com essa pessoa? O religioso, ele está o tempo todo, em vez de ter a relação livre dele com Deus, ele está o tempo todo se comparando com os outros. Irmãos, para com isso. Meu querido, minha querida, se você está encaixado nisso, se livra disso, porque isso vai embarrear a tua relação com Deus, vai impedir você de viver a alegria e o favor de Deus e o amor de Deus na tua vida. A alegria que é andar com Jesus. Você fica se comparando, porque ele fala assim, tu nunca me deu um cabrito, mas a ele, aquele,
a fulaninho, a não sei quemzinho, a não sei quemzinha, tu pegou. Não foi qualquer coisa, não. Tu pegou logo aquele novilho gordo. Ou seja, se ele está falando isso, é porque no coração dele ele queria que o novilho fosse para quem? Para ele. Ele queria que fosse para ele, só que ele queria conquistar aquele novilho gordo, sabe pelo quê? Pelo legalismo e o cumprimento de regras. E não pelo favor do pai. Porque se ele quisesse, em qualquer momento, ele podia ter pego não só o cabrito, mas ele podia ter pego o novilho gordo e dizer, pai, vou matar aquele novilho gordo e vou celebrar com os meus amigos. O pai disse, celebra aí que eu pago o DJ. O DJ fica por minha conta. Agora ele, porque estava trancado no mundo religioso, no mundo legalista, num relacionamento só por regra, sem graça, sem favor, ele não conseguia ver isso. E ele chega para o pai, e o pai, ele não entra na casa. Isso sabe o que é? Espírito de divisão, espírito de contenda. Tem gente que está dentro da igreja e quando alguém se arrepende, alguém se converte, a pessoa, em vez de se alegrar, a pessoa fala, ixi, não é possível, agora fulano. Eu conheço a história de fulano. Conheço a história. Aí, ó, apronta. Agora quer vir lá para frente com a cara limpa lá na frente da igreja e dizer que agora está perdoado e que vai andar com Deus e que vai fazer coisa com Deus. Tem gente assim. Acredita ou não acredita? Está repreendido no nome de Jesus. Que isso não é do Espírito de Deus. Isso não faz parte do Espírito Santo. Isso é espírito trevoso. Isso não tem nada a ver com o que Deus é, com o que o Pai é, porque o Pai é um sol de favor sobre todos, até Ele faz o seu sol nascer sobre os bons e os maus. Ele faz a chuva cair sobre os bons e os maus. Ele favorece todos os habitantes da terra todos os dias. Porque não podemos aprender com Ele. Porque alimentar dentro do nosso coração um espírito de divisão, de contenda. Uma vida com Deus equivocada, sem gozo, sem alegria, sem desfrute. Eu não estou aqui defendendo que você viva sem regras, sem obedecer a Deus, não, na licenciosidade. E nem estou defendendo também que você viva regras sem ter um relacionamento. Porque o pensamento, o posicionamento sadio e correto é o pensamento, é o comportamento daquele pai. O que é que aquele pai fez? Esse pai na parábola representa o amor incondicional do Senhor. No dia que aquele filho saiu, aquele pai falou assim, é o caminho que você quer fazer? Faça. Eu estou aqui, ó. Sabe por que aquele filho pode chegar no dia dos porcos e dizer assim, ó, eu vou voltar lá no meu pai. Sabe por quê? Ele tinha um mínimo de consciência de que o pai o quê? O receberia. Ele sabia. Porque ele conhecia o caráter do pai. Ele conhecia. Por isso que eu coloquei ali aquela cerquinha. Porque tem muita gente que precisa de cerca e acha que precisa de cerca. Irmãos, nós não precisamos de cerca. Nós precisamos dar lugar a uma relação real com Deus através do seu Espírito Santo. Meus irmãos do aprisco, aqui, ó, hoje está inaugurando uma igreja ali na frente, abrindo uma igreja nova aí na frente. Ali é um outro rebanho. Aqui é um rebanho. Vocês me perguntam, eu estou preocupado com porque abriu uma igreja aí e tal? Nem um pouco, irmãos. Nem um pouco. A única preocupação que eu tenho era com relação ao som. A gente já correu para botar essas portas aqui, senão agora a gente não ia nem estar conseguindo cultuar. Porque o som de lá, não colocaram nada ainda ali. Espero que coloquem, mas não colocaram ainda. Iria entrar aqui. E a questão dos estacionamentos, que a gente vai ter uma concorrência aí grande agora. Eu já pedi os irmãos para ficarem atentos. Não vá para o seu carro, principalmente você que é mulher. Não vá sem algum dos irmãos acompanhar você até seu carro. Se você precisou parar aqui na rua do lado, um pouquinho mais distante, convoque qualquer um dos irmãos que está ali na frente ou qualquer homem da igreja que você saiba que
crente aqui da nossa igreja, você pode convocar para ir junto com você. O que é que eu quero dizer? Fora isso, não tenho nenhuma preocupação. Se tiver algum irmão que depois queira ir para lá, amém. Deus abençoe. Agora, o Espírito de Deus é que faz cada um ouvir a voz de Deus para onde deve estar, sim ou não? É o Espírito de Deus. Se Deus te chamou aqui, na hora que der a voz e congregar, você não vai parar lá dentro, você vai congregar aqui. É assim que Deus faz. Então a gente não tem não precisa botar uma cerca. E nem eu vou entrar nessa, porque eu não vivo isso com Deus. Vou ensinar vocês a viverem isso com Deus? Não. Irmãos aqui que saíram porque estão na liberdade também de sair e fazer suas escolhas. Como os que chegam também têm liberdade de fazer as suas escolhas. Porque é o Espírito Santo que precisa conduzir a nossa vida e não cercas. Vamos dizer isso? O Espírito Santo é que conduz a minha vida e não cercas. O Espírito Santo é quem nos dá os limites. O Espírito Santo é quem nos diz o caminho que devemos andar. E não gente em cima de você o tempo todo tentando lhe dizer o que você tem ou não que fazer. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E dentro desse relacionamento gracioso de amor, Ele vai estabelecer as regras dele para você. Sim ou não? Ele mesmo vai ditar as regras. E eu vou dizer para você, Alex, mas não tem como viver sem regra, não? Não. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama também será amado do meu Pai. Então precisa, Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é justamente essa regra. É você colocar-se do lado de Jesus e Jesus agora mostrar para você, caminhar o caminho que precisa ser caminhado. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Dá um amém aí, dá um glória a Deus. O que o pai quer é o que ele disse para aquele filho. O filho não quis entrar na casa. O pai sai da casa para ir até aquele filho. Veja o comportamento desse pai. O outro filho estava longe. Quando aquele filho estava numa distância dos olhos, o que foi que ele fez? Ele também saiu de onde ele estava e foi até onde ele estava. Amém ou não? E o outro? O outro estava do lado de fora, irritado, embrutecido, chateado. Porque ele achava que ele é que tinha um direito de ir, ele é que tinha, ele é que deveria receber aquele prêmio por tanta coisa que ele tinha feito. E ele não quis entrar. E quando os servos disseram, ele não quer entrar, sabe o que foi que ele fez? Ele foi aonde ele estava e disse, filho, vamos entrar. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama para viver essa festa que Ele está vivendo. O Senhor está salvando vidas. A gente tem que trabalhar por isso, viver por isso, para que mais uma vida seja salva. O pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Tu podia ter feito o que tu quisesse em qualquer momento, como eu falei. Eu até pagava o DJ. Agora o que é que eu estou te dizendo? Não era justo teu irmão que estava perdido, foi achado. E a gente não comemorar, a gente vai comemorar, meu irmão. A gente vai comemorar. Eu já matei o novilho gordo. Ai, irmãos. Eu não sei que caminho você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo a tua vida espiritual, a tua vida, as tuas escolhas, no caminho da licenciosidade. Seja dentro da igreja ou até fora. Se você chegou hoje aqui vivendo e está vivendo do seu jeito, da sua maneira, sem pensar direito no amor do Pai. Sem pensar direito que essa falsa liberdade, na verdade, está te escravizando. Ou talvez você mesmo que está dentro da igreja, congregando, mas quem te conhece a fundo é o Senhor. E o Senhor sabe se você está vivendo para Ele ou não. Porque o fato de estar dentro da igreja não significa de estar perto de Deus. Se você está vivendo na licenciosidade, eu te digo nessa noite, arrependa-se. Arrependa-se. Faça como aquele filho pródigo. Quando é que você vai acordar? Será que o teu dia da comida dos porcos não já chegou? Será que não já deu aonde você já foi?
Será que hoje o Senhor não pode fazer uma obra na tua vida e transformar a tua história a partir de hoje? Eu creio que pode. Eu creio que Ele está presente aqui. Quantos creem? Aleluia. Ou você vai continuar na sua licenciosidade, porque você não quer as regras. Não quero lá não, porque lá meu pai vai querer dizer como é que eu tenho que viver. Teu pai é quem sabe a maneira de viver. Teu pai é que tem a melhor vida para poder te dar. Ou quem sabe você é aquela pessoa que está olhando para tudo dentro dessa casa, dentro da caminhada com Deus, e você está pesaroso. Você está achando tudo difícil, tudo complicado, que é muito difícil ser crente porque é só regra, e você ainda não entendeu a partir do relacionamento com o Pai. Quando você ama o Pai, para você vai ficar mais doce cumprir os seus mandamentos. Quando você confiar inteiramente nele, vai ficar melhor para você cumprir os mandamentos do Senhor. Se você hoje está vivendo um legalismo religioso, eu te digo, se arrepende, pô. Não vale a pena, não. E se o pai hoje está te chamando e dizendo assim, filho, entra, vamos celebrar, topa, pô, o convite, aceita. Não endurece o coração, não. Deixa ele transformar a tua vida, deixa ele mudar o mood, o sentimento, deixa ele mudar você, deixa ele transformar o teu espírito, deixa ele te dar uma nova história também, porque todos nós precisamos nos encontrar naquele meio ali. Naquele meio onde a base é o amor do Pai, onde o sol é o favor do Pai, onde temos liberdade espiritual. Estamos afastados, distantes da escravidão do pecado e da ira de Deus. Estamos no amor do Pai. A chama não vai se apagar. Não podemos deixar aquela chama da churrasqueira se apagar. Ela tem que continuar acesa. A gente tem que continuar celebrando, junto com o Pai, cada retorno de um dos seus filhos para sua casa. Amém, pessoal? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero pedir a você que reflita, em que ponto você está? Em que ponto você se encontra? Que filho você está sendo? Será que você já chegou nesse lugar de junto ao Pai? Pois é nele que nós encontramos a vida verdadeira, a verdadeira liberdade. É ter um relacionamento profundo e deixar ele corrigir a nossa vida com os seus mandamentos, com a sua vontade. Abra-se a isso hoje. O Espírito do Senhor está aqui. E Ele nos chama a viver debaixo desse favor de Deus, dessa graça de Deus. Pai, nós estamos em Tua presença. E a gente está aqui hoje se confrontando com a Tua palavra. Essa palavra vem dentro de um conjunto de outras palavras onde o Senhor estava falando sobre o Teu reino e sobre o achar o que estava perdido. E quem sabe esse perdido somos nós, que caímos na licenciosidade, no pecado, estamos escravos do pecado e provocando a ira do Teu coração, porquanto o Senhor não nos chamou para o pecado, mas para a santificação. Queremos pedir perdão das nossas falhas e dos nossos pecados. Queremos pedir ao Senhor que purifique as nossas vidas. Talvez a gente também esteja se comportando como o irmão do filho pródigo, vivendo a vida contigo completamente sem graça, só num cumprimento pesaroso de regras, porque estamos no fundo, alimentando expectativas de ganhar as coisas por direito e não por graça. Perdoa-nos também, Senhor. Ajuda-nos a encontrar o Senhor de novo. Hoje o Senhor nos chama para essa festa de celebrar
aquilo que somos em Ti e aquilo que Tu fizeste por nós. E nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque um dia estávamos perdidos e o Senhor nos achou. O Senhor nos buscou. E hoje que fomos encontrados, não é justo que a gente também não se alegre contigo por outros e outros filhos que o Senhor tem chamado. Então tira qualquer sentimento legalista de religiosidade dos nossos corações e nos ajuda a viver essa liberdade em Ti. Esse equilíbrio do favor, do amor do Senhor e da liberdade que o Senhor nos conduz e quer nos fazer viver. Nos conduz a Ti, Pai. Que possamos olhar para Ti, Pai. Não como um abuso ou um juiz simplesmente sobre nós, que nos faça distanciar, nem tampouco como um patrão, no qual a gente só serve, cumpre regras, mas que a gente possa Te olhar como nosso Pai amado, que é isso que o Senhor é. Corrige os nossos corações, nos dá um coração igual ao Teu, que sempre vai em busca, que sempre se alegra, que insiste. A Tua palavra diz que aquele pai insistiu para que ele entrasse. O texto termina por aí. A gente não sabe o que aconteceu depois. Mas a história termina ali justamente porque essa pergunta fica para todos nós. Aonde nós estamos? Aí nessa fila do pão, aí nessa história. Que nós possamos nos achegar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se há alguém nessa